Boa noite a você, meu querido eleitor. Mais uma vez, é uma alegria muito grande ter você junto de nós, junto conosco, aqui no podcast Papo de Política. Como você pode ver, nosso amigo Irlan já está aqui, nosso convidado dessa noite. Mas antes, eu não poderia de começar a bater esse papo de política com o nosso amigo sem falar com você um dos melhores lugares que assim você vai realizar a sua consumação, esses parceiros que estão conosco desde o início. E é claro, eu não poderia deixar de começar esse momento sem falar dela e do espaço dela. Espaço Natália Coutinho. Bem-vindo ao nosso cantinho, onde cada clique conta uma história. No estúdio Natália Coutinho, somos mais do que fotógrafos, somos contadores de histórias visuais, especializados em capturar os momentos mais preciosos da sua vida, com um olhar afiado e com um toque artístico. Transformamos simples instantes em lembranças que você vai guardar para sempre. Seja uma sessão de família cheia de amor, um retrato profissional que mostra a sua essência ou até mesmo aquele momento mágico em que a família se reúne para celebrar. Estamos aqui para transformar esses momentos em memórias inesquecíveis. Nosso estúdio é um espaço acolhedor, onde profissionalismo e paixão se encontram para criar imagens que transmitem emoção e autenticidade. Então, se você está pronto para eternizar os momentos mais preciosos da sua vida de forma profissional e com um toque familiar, venha assim nos visitar. O estúdio, o espaço da Natália Coutinho, fica na rua Pastor Abelardo Suzano de Siqueira, número 25, na Cidade Nova, na sala 103, próximo ao Mercado do Liseu. E eu queria deixar para você aqui o contato em que você vai entrar em contato lá com a Natália Coutinho, para marcar, assim, as suas fotos, aquele momento especial em família, ou aquele momento aquele momento de casamento, as festividades da sua família, e você pode encontrar tudo isso lá no estúdio Natália Coutinho. O telefone é o 22 98817 6801. Mais uma vez, em 98817 6801. E eu queria deixar para você aqui também o Instagram da Natália Coutinho, porque desde o início, a Natália já vem mostrando os seus trabalhos lá no Instagram dela. Então você pode dar um pulinho lá e conferir o que ela já tem feito até aqui. Natália Coutinho Fotografia. E pode ter certeza que você já vai ver coisas lá e não vai se arrepender de forma alguma. Então, entre em contato com a Natália Coutinho, marque aquele momento especial para ficar eternizado, em se tratando de fotografia. Eu queria mostrar para você também, nós tivemos o nosso programa próprio para isso, falando do Jornada para Vencer, que é a escola de futebol aqui de Itaperuna. Semana passada, o professor Beto esteve aqui, mostrou um pouquinho para nós, sobre essa escolinha de futebol totalmente gratuita para crianças e adolescentes. E às vezes a pessoa me para na rua sem acreditar que literalmente é de graça e que ganha, todo o seu aparato. Eu deixei um pouquinho aqui o tablet aqui para te mostrar. Olha aqui, ele deixou para nós todo o material. Aqui, chuteirinha da criança totalmente de graça, pessoal. Bola. E entre outras coisas, luva de goleiro, entre outras coisas, você vai ter lá totalmente de graça na escolinha Jornada para Vencer. Olha, e é de total qualidade, tudo costurado, travinha baixinha, de graça. Aonde já se viu, nem no particular, creio eu, você tem uma estrutura como essa. Caneleira ganha, jogo de camisa, jogo de uniforme completo, meião, luva, que para quem é goleiro, luva de goleiro, tudo de graça. E a partir de quantos anos? De 6 a 17 anos. Então, você, papai, mamãe, que já tem o seu filho com a idade de 6 anos em diante, dá um pulinho lá. Fica lá no Itapuã Clube. Para você que não sabe, Avenida Luiz Eugênio Monteiro de Barros, e você vai encontrar, eu creio que todo mundo conhece onde que é o Itapuã Clube, E de fato, a partir de 8 horas da manhã, já tem profissionais da Secretaria do Jornada para Vencer aguardando você para fazer assim a inscrição
do seu filho, da sua filha e está participando. Como eu mostrei aqui, depois você dá um pulinho no YouTube lá e confere a entrevista que tivemos com o professor Beto aqui, ele explica melhor sobre cada detalhe do projeto Jornada para Vencer. E quem tem a ganhar são os nossos jovens, os nossos adolescentes, né? E, de fato, é algo muito importante para a nossa cidade. É o que eu disse para ele num programa anterior. Eu nunca vi isso na nossa cidade. Um projeto totalmente de graça e fornecer todo esse material. E, aliás, um material de primeira. Não é qualquer tipo de material. Então, aproveita a oportunidade, tá? Escolinha gratuita. Jovens e adolescentes, 6 a 17 anos. Driblando barreiras, vencendo no jogo da vida. Assim é o Jornada para Vencer. E, encerrando essa parte, né, de colaboradores do nosso programa, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Peraí, R$ 99,90 em um curso de inglês e espanhol? Será que é isso mesmo? Deixa eu ver se eu li direito. Mas é claro que sim. E você só encontra essa promoção no melhor curso de idiomas da nossa região. E é lógico que eu estou falando do SES, com ambiente familiar, espaço amplo, sede própria. Temos os professores altamente qualificados para o melhor desempenho e o desenvolvimento educacional do seu filho, visando assim aprimorar o futuro das pessoas. O SES vem mostrando ao mercado o jeito mais fácil e profissional de ser fluente. Ô Douglas, mas espera aí, a partir de quantos anos eu posso levar o meu filho? A partir de 4 anos já tem uma turma especialmente para receber o seu pequeno. 4 anos de idade, já começa assim, já falando, né, as suas primeiras palavras assim, em inglês, deixando você, papai e mamãe, super orgulhosos. 4 anos de idade. Nós estamos nessa campanha promocional da mensalidade de R$ 99,90. Pessoal, em Itaperuna não existe outro lugar. R$ 99,90 é só no SES, material a preço de custo. E se você chegar no curso de inglês e espanhol do SES e dizer que você quer se matricular hoje e dizer que veio pelo podcast, a sua taxa de matrícula está isenta. É por minha conta a sua matrícula. Então, dá um pulinho lá, faça sua inscrição, fala que você veio pelo podcast, foi lá pelo podcast, e assim a sua taxa de matrícula estará isenta. E o curso está bem localizado. Rua Lício de Castro Pereira, número 109, no centro da cidade. Aonde, se você que reside em Itaperuna, a famosa pipoca, né, do centro ali, naquela esquina, é naquela rua ali, o antigo fórum, né? Para as pessoas que presenciaram o fórum ali, é do antigo fórum naquela rua que tem ali. E eu vou te passar o contato lá, mas dá um pulinho lá na sede para você conhecer, né, lá no curso lá, dá um pulinho lá no secretariado lá e você será bem atendido. O telefone é o 22 99803 4080, 99803 4080. E as redes sociais é Facebook e Instagram, SES.Itaperuna. E eu creio que você, sem dúvida alguma, não vai se arrepender de ter ido lá, feito sua inscrição. E quando é incentivado pelo podcast, pode ter certeza que eu sempre vou dizer algo bom e precioso para a sua vida. Então, você não vai se arrepender, tá joia? Eu já aproveito esse gancho e já dou boa noite ao meu amigo Irlan Lázaro. Irlan, uma boa noite para você. Como que você está, meu amigo? Fala um pouquinho para nós aí. Olá, Douglas. Muito boa noite. Boa noite você que está assistindo, você que vai nos assistir. Desde já, Douglas, quero te agradecer por esse grande privilégio, esse presente que você me concede nessa noite de estar aqui com você. Perfeitamente. Irlan, a gente quer saber um pouquinho de você, né? Quem que é o Irlan? Quem é esse cara? Meu Deus, quem que é o Irlan? Ele vai ter toda uma oportunidade de falar para você quem é o Irlan. Mas primeiro ele vai falar da vida pessoal dele, quem ele é, onde ele reside, né? O que ele faz da vida dele, vai abrir um pouquinho o leque da vida dele. E logo depois nós teremos 2 características do Irlan. Aí sim ele vai abrir mais ainda e você vai descobrir de fato quem ele é. Mas vamos lá, Irlan, desculpa. Irlan, quem é o Irlan Lázaro? Vamos lá. Vamos lá. Douglas, o Irlan Lázaro é uma pessoa que eu acredito que muitos conheçam pelas várias atuações que eu tenho.
O Irlan Lázaro é filho da Ireni, filho do Valdeci. Sou morador do distrito de Retiro do Muriaé, melhor, da zona rural de Retiro do Muriaé, um local denominado como Concórdia. Trabalho em Itaperuna, sou farmacêutico em uma das drogarias da Drogaria Moderna. Também sou coordenador da escola Liderar. Muitas pessoas também me conhecem há muitos anos pelo meu ministério, que é a minha primeira parte da minha vida, que eu sou missionário, tenho esse grande orgulho na minha vida. Hoje faço parte da Assembleia de Deus Peniel, que até aqui na Vinhosa, por coincidência, pastoreada pelo pastor Vinícius Santos. Então, desde novo, comecei muito com esse compromisso com Deus, que para mim é tudo. O reino de Deus é a prioridade na minha vida, ser servo de Deus, expandir o evangelho, proclamar as boas novas para o próximo. E através de nossas atuações também, logo, consequentemente, também, a rádio, os meios de comunicação também, nós se tornamos muito conhecidos através de lá. E há mais de um ano também nós tivemos o orgulho de abrir nosso primeiro programa também na Rádio 104 FM Novo Som. O Irlan hoje está com 29 anos e com muita sede de conquista ali pelo futuro. Perfeitamente, Irlan. Isso é interessante, pessoal, falar de fato quem é a pessoa, porque às vezes a pessoa chega aqui, o Irlan é isso, isso e isso, você faz uma biografia da pessoa, mas nada melhor do que a pessoa em si para falar dela, né? Tivemos aqui vários pré-candidatos a vereador e esses pré-candidatos falaram o que eles foram, o que até se tornar o que são até hoje. E isso para alguns surgiu muito com orgulho, né? De fato, porque sabe o quê? De onde veio? Com certeza. Qual foi aquele buraco que teve que cavar, né? E sair de onde que saiu e se tornar quem tem se tornado até hoje. Então, eu gosto sempre de enfatizar essa pergunta justamente para a pessoa em si pegar e falar assim, não, eu tenho orgulho de mim. Né? Com certeza. Então, assim, é por isso que eu não faço, pessoal. A pessoa é fulano de tal, faz uma biografia da pessoa. Mas deixa a pessoa comentar, que é melhor. Irlan, soubemos assim um pouquinho da sua vida, mas agora eu quero saber do Irlan Lázaro, comentarista, né? Vamos lá. O Irlan Lázaro, comentarista, e de frente com o seu programa. O seu programa, como você já disse, ele funciona na 104 FM Novo Som. Qual é o nome do programa? De frente com o Irlan Lázaro. De frente com o Irlan Lázaro. Dá até medo por enquanto, né? Mas é tudo bem. Levou algumas pessoas lá, né? Tivemos... ele teve algumas participações com pré-candidatos a prefeito e também pré-candidatos a vereador. E nesse gancho, Irlan, eu já te faço a sua primeira pergunta. Pelas visitas que você recebeu no seu programa, né? Na 104 FM Novo Som. O que você tem achado da nossa política, da nossa cidade? Douglas, até antes de iniciar essa resposta para você, eu quero ter, na verdade, nos parabenizar, né? Porque nós, como meio de comunicação, você no seu setor de podcast, eu através das minhas entrevistas na rádio, também um outro companheiro que esteve aqui na última semana, se eu não me engano foi na última semana, que é o Paulo Roberto, né? Como blog também. A nossa imparcialidade nesse momento eu acredito que foi muito importante para a comunicação de Itaperuna. Porque quando nós pegamos uma comunicação que ela se vende para algum lado, realmente ela está ferindo muito uma sociedade, né? Sim. E mesmo, como eu acredito que será parte do segundo bloco da nossa entrevista, eu tenho no meu lado, eu sempre me coloquei muito como imparcial e a minha preocupação sempre foi que o morador da cidade de Itaperuna e do distrito tivesse as melhores informações, pudesse ouvir e conhecer os melhores pré-candidatos, tanto a prefeito como também para vereador. Mas vamos lá. Nós tivemos grandes oportunidades, principalmente do último ano até esse ano. Eu até fiz um vídeo explicativo no meu Instagram, lá na minha rede social, que muitas pessoas me mandam mensagem, cadê as entrevistas com os pré-candidatos a prefeito? Vai ter debate? Infelizmente, gente, existe uma lei que ela proíbe os que fazem parte da rádio e da televisão acerca dessas entrevistas, entendeu? Chega um período ali que não pode mais levar essas pessoas. Só depois que libera realmente a propaganda eleitoral, mas aí para a rádio e televisão ela funciona de uma outra maneira, não como os podcasts, outros meios de comunicação. Eu tive, cara, uma experiência muito bacana na minha carreira, dentro desse último ano, que foi esses embates frente a frente com essas pessoas. Eu procurei ser o máximo imparcial e não tinha encontro com o que a população pedia. Nós recebemos
vários pré-candidatos a prefeitos, como também a vereadora de todos os lados. E também podemos dizer que de todas as comunidades dentro de Itaperuna. Cara, foram experiências assim, muito marcantes. Nós levamos lá o Emanuel Medeiros, que é o NEL, pré-candidato a prefeito pelo PL. Levamos também Cadu Novaes, pré-candidato pelo Republicanos. Levamos o doutor Bruno Monteiro. Levamos também, na época, o então vereador Lalá, que era pré-candidato a prefeito até naquele momento, entre outros demais vereadores, que foram muitos, não dá para ficar nem citando aqui, que foram muitos. Mas foram experiências muito bacanas. Podemos ver qual realmente seriam suas intenções iniciais. O que nós sempre, Douglas, podemos perceber era talvez um dos fatos que mais me chocava naquelas entrevistas, às vezes, porque eu sentia uma insegurança muito grande por parte deles. Eu tenho 29 anos ainda, como eu disse aqui, mas eu nunca vi uma política de muitas incertezas como está sendo essa eleição do ano de 2024. E como apresentador, às vezes eu tentava até fazer uma volta naquilo, tranquilizava algum deles, entendeu? Fiquem calmos e tal, mas eu vi uma insegurança muito grande, porque parece que eles não sabiam o que iria acontecer daqui a 2 dias. E realmente nós vimos que meses depois, quase 6 meses depois, anos depois, tempos depois, né, temos muita mudança no cenário político da Itaperuna. E de fato, assim, eu acho que você tem total razão, porque quando nós chamamos os pré-candidatos a estarem aqui, eu sempre pedia para eles chegarem antes, justamente para que existisse um bate-papo para acalmá-los, né? E de fato essa insegurança acontece. Só que você vê que talvez um seja mais preparado do que o outro. Sim. Isso aí é de fato algo que a gente consegue ver nitidamente, entendeu? E eu até queria fazer um gancho aqui, pessoal, nessa parte que eu disse para o Irlan, e eu queria convidar você para dar um pulinho no nosso canal do YouTube, se inscrever lá, comentar, curtir, mas principalmente verificar todas as entrevistas que teve até agora. Por quê, Irlan? Você citou num ponto que para nós aqui é crucial. O nosso programa está bem estampado no perfil do Instagram. Não levantamos bandeira política. Nós não fazemos isso aqui, como você lá também. Nós somos imparcial. Então, de fato, quando você é convidado para estar aqui, e creio eu também, no programa do Irlan, você pode ir com a sua cabeça fresca. Você pode ir tranquilo. Sim, que nós vamos respeitar o campo democrático, que é o principal disso tudo. Tá? Então, assim, o Irlan tocou num ponto muito interessante, porque, de fato, as pessoas parecem que têm medo. Né? Quando eu encontrei, eu lembro até hoje, eu disse isso aqui numa entrevista com um pré-candidato a vereador, que eu encontrei um pré-candidato a prefeito na cidade, não quero citar nomes, e eu chamei ele. Aí ele só falou assim, não, vou ver, eu tenho que ver com o meu jurídico. Como que se a gente queria, de uma certa forma, prejudicá-lo. E no nosso programa aqui, todos aqueles que estão conosco desde o início sabem que a leitura da lei diretamente do site do TSE era lida justamente para abranger o pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vereador e também o nosso programa, em respeito a essas pessoas. É a Lei 9.504/1997. Então, o que eu penso será que a gente pegou e abriu um podcast ou uma rádio na esquina, de qualquer forma? Entende? Então, assim, o que você nos lembrou é algo muito interessante, porque, de fato, além da gente ser imparcial, a gente respeita a democracia. Eu recebi aqui pessoas do PT, pessoas do PL, pessoas do PSDB, pessoas do Novo, da Rede Sustentabilidade, várias pessoas, mantendo assim o campo democrático. Isso é importante. Isso é importante, é o que tem que valer para falar a verdade. Né? Mas obrigado por esse lembrete, e lembramos, não levantamos bandeira política, mas sim respeitamos o campo democrático, tá joia? Então, mais uma vez, trazendo mais um gancho também, mais um lembrete, entre em contato conosco, caso você é pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vereador, e assim
a partir de segunda-feira, abrindo assim, né, esse curral eleitoral, essa candidatura do pessoal, eu vou deixar você vir aqui, você vai falar 50 minutos. Quando você espumar o canto da boca, você para. Né, Irlan? Você ficar muito bem à vontade, trazer seus planos, trazer seus projetos, trazer tudo aquilo que o nosso público precisa ver, tudo aquilo que a nossa Itaperuna precisa estar ciente, tá joia? Então, nosso direct está lá, manda lá e você estará aqui para trazer suas propostas e manter, assim, a sua candidatura. E detalhe, gente, tomando esse café aqui que é maravilhoso. Gostoso, tá? hein? A gente não fala quem fez, não, mas a gente vai tomando. O café, tá? Irlan, seguindo aqui, então. Dentro desse assunto que nós estamos debatendo aqui e das pessoas que foram lá no seu programa, teve alguma dessas entrevistas que te chamou a atenção ou alguma coisa dentro dessas entrevistas que chamou a sua atenção? Você diz dos pré-candidatos a vereadores ou a prefeitos? Ou de forma geral? Na forma geral. De forma geral, né? Isso. Então, eu peguei alguns candidatos, ou melhor, pré-candidatos, que a gente não pode falar ser candidato Isso. até sexta-feira, né? Que eu senti uma forma de segurança muito grande neles. Alguns eu sentia tensões. Eu tive o orgulho de dar voz para a resposta que a cidade de Itaperuna precisava. Sim. Escrever algo. Foi no meu programa, pela primeira vez, o pré-candidato a prefeito Emanuel Medeiros, o NEL, oficialmente proclamou que era pré-candidato a prefeito. Aquilo ali, logo depois os blogs pegaram, começaram a noticiar, o vice-prefeito anuncia pré-candidatura e tal. E naquele programa também eu perguntei a ele o porquê da separação dele com o então prefeito da cidade, pré-candidato à reeleição, Alfredo. E também tivemos uma entrevista também muito pegada também, que essa para mim foi uma das mais marcantes, foi com o doutor Bruno Monteiro. O Dr. Bruno Monteiro é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim, de grande índole, mas foi uma entrevista que pegou muito fogo, aquele estilo da modalidade que a gente trabalha, né? Eu tive que fazer perguntas ele que as pessoas mandavam perguntar, entendeu? Eu conversei com ele isso antes, ele falou, não, Irlan, pergunta o que quiser. E foi uma entrevista que parece que aquele estúdio da Rádio 74 estava pegando fogo, né? Pela forma qual foi. O candidato Cadu, o pré-candidato Cadu Novaes, talvez até pelas suas especializações e também por ser a sua segunda tentativa, eu senti uma segurança muito grande por parte dele. Pé no chão. Um pé no chão muito grande do pré-candidato Cadu Novaes, que se apresentou muito bem naquela entrevista, não que os outros demais também não se apresentaram, muito pelo contrário, foram muito bem, foram até além da expectativa que eu como apresentador esperava. Os pré-candidatos a vereadores também, todos eles também, cada um com sua maneira, cada um com seu estilo, foram muito marcantes. Infelizmente, nós temos o caso de alguns, né, que no meu programa passaram algo, tempos depois acabaram voltando atrás com suas respectivas palavras, aquilo ficou, infelizmente, marcado no coração de muitos itaperunenses, né? Perfeitamente. Irlan, é algo interessante porque o que você vivenciou lá, eu vivenciei aqui, né? Talvez de uma forma mais... O seu, que lá, é uma hora de programa? 1 hora. 1 hora, então é igual aqui mesmo. E a gente viu alguns com o pé no chão, com segurança, com a oratória muito boa, mas a gente viu alguns também que precisariam um pouquinho mais de preparo. Mas isso aí, né, de fato, sim, na corrida eleitoral sempre vai acontecer. Sim, sim. Nem todo mundo é igual a todo mundo, sim, né? Mas, de fato, vivemos essas experiências juntos. Irlan, você disse para mim que você é de Retiro do Muriaé. Sim. Como anda a política por lá? A prefeito ou vereador? Ou os dois? Os dois. Então, a política vou para prefeito esse ano, pré-candidato a prefeito. Eu vejo Cadu Novaes com uma grande vantagem esse ano lá dentro do meu distrito. Por quê? Porque ele tem, pode dizer que boa parte dos pré-candidatos a vereadores ao seu lado. Ao contrário da última eleição, onde o Alfredo tinha uma grande vantagem na frente pelos números de candidatos que tinha. A vereador, nós temos um atual vereador de lá, que é o Marquinho de Retiro, né, que tenta também sua reeleição, né? Mas também esse ano, lembrando que não terá vida fácil, né? Primeiro, pelo seu partido ao qual ele está, que é denominado, até como o Noroeste informa essa semana, até fez uma postagem, né? É o chamado Grupo da Morte, onde que ele tem que competir com
Paulo César Contador e com o Eduardo todo, então sabemos que não é uma batalha fácil. Não é fácil, não. Nominado ficou aquele ruim, partido, né? Ali pode fazer um coeficiente eleitoral de 2 candidatos, mas fazer 3, a quinta peruna, é completamente impossível. Eu não me lembro. Se eu não me engano, na época do doutor Pérez fez 3 vereadores, mas eu não me lembro qual foi das eleições, entendeu? Mas hoje então, não faz, não. É muito difícil. Então, fazer 2 também já vai ser difícil. Já vai não ser é ossada, assim, né? Já vai ser, como você disse, uma ossada muito grande. E nós temos muitos bons nomes que surgiram dentro do nosso distrito. Nomes que estiveram aqui, sim, como o próprio Wellington. Temos o tio Vete, que é um grande amigo meu. Temos o Wendel Tatu, que surge como um dos maiores nomes lá dentro de Retiro. Temos também Renan Duarte, entre alguns outros demais nomes, Noslin Boldrini, entre outros nomes que são muito bons. Então, a política de Retiro esse ano eu vejo ela bem dividida. Ao ponto do atual vereador a gente perceber que ele não está trabalhando nem tão dentro do distrito, porque ela está muito dividida. Não somente ele, como outros pré-candidatos também, que tentam buscar suas respectivas votações fora do distrito. Eu acho, assim, Irlan, se eu tiver errado, por favor me corrija. Mas, para mim, em se tratando esses anos todos, né, a dizer a política da nossa cidade, essa vai ser uma das eleições mais difíceis que está para acontecer. Eu estou falando em se tratando a vereança, a vereadores. Eu acho assim, 13 cadeiras, se reeleger 2 ou 3, eu acho que é muita. Eu acho. Sim, Douglas, você tem total razão. A veracidade que você disse é muito verídico mesmo. Por quê? Primeiro fato, nós já pegamos que a desistência, pela matemática, a porcentagem, metade dessa Câmara não vai retornar. Não retorna. Então, quer ver, você já pega automaticamente, nós já pegamos a Amanda da ID, que não tenta a reeleição, então um já sai. Menos um. Você pega 2 partidos que estão apoiando o atual prefeito, que ali, se fizer 2 em cada partido, vai ser muito. 2 cabeças vai rolar. Ou, se não rolar, mais. Se fizer. Se fizer. Pode ficar de fora. Nós já vimos na eleição de 2016. 2016, eu vi Vivi Dentista, que é a atual vereadora, ter mais de 1.500 votos e ficar de fora. Então, esse ano vai ser uma eleição que vai ter candidatos que vão fazer muitos votos, mas pelo coeficiente eleitoral vão ficar de fora. Realmente, eu tenho 29 anos, Douglas, e desde novinho fui apaixonado na política, bem antes de eu começar a votar, e quem me conhece sabe disso. Os meus carrinhos, eu enfeitava eles com santinhos, sou apaixonado na política. Eu também gosto. Nunca vi uma política tão difícil como essa. Como eu disse, é a política da incerteza, é a política da insatisfação popular muito grande. Então, com certeza, nós vamos ter uma renovação da Câmara muito grande. Eu cresci numa fase, Douglas, não te interrompendo, que eu vi uma sequência de vereadores que ninguém tirava eles. Quer ver? Vou citar até alguns nomes para você entender. Nomes de muito respeito pela minha parte. Sérgio Zampier, Dilson, Casalito, Pardal, Bolivar Sanches. Esses caras, a cadeira já era desses caras. Lalá, entendeu? O próprio Ademir Peçanha, era uma categoria que a gente falava assim, a cadeira ninguém tira desses caras. Só que os tempos passaram. A política já não é a mesma. A população já não é a mesma. As tecnologias chegaram, os meios de comunicação chegou, o eleitor, você que está me ouvindo, você já não é mais uma pessoa tão leigo como antigamente nós éramos. Eu que sempre morei na zona rural, quando aquela pessoa chegava lá e falava assim, depois de 4 anos, oi, tudo bem? Vim cá te dar um bonezinho, igual antigamente os políticos podiam... O espelhinho do Claudão. O espelhinho do Claudão, podiam dar bonezinho, espelho, camisa, lixa. A eleição mudou, os tempos mudaram. Então, realmente, nós estamos mediante, pode ter certeza, você que está me ouvindo, a uma das eleições, Douglas, que nós teremos mais dança da cadeira esse ano. É verdade. Irlan, eu sempre digo nos programas aqui que, de fato, ficou muito mais complicado esse tipo de coisa, porque, assim, antigamente, se por acaso tivesse um buraco, né, digamos assim, tivesse um buraco na rua, ninguém ficava sabendo. Hoje, se você tirar uma foto, jogar num grupo do WhatsApp,
2 minutos depois a pessoa está sabendo. Com certeza. A gente vê a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. Em questão de minutos, o Brasil tá sabendo. Então, esse pessoal, com todo respeito, falando que você disse, né, esses vereadores do passado, era muito fácil. É o que você falou, faz uma visita num lugar, faz a visita em outra, a cadeira já era deles. Hoje, a situação mudou. Hoje, o plano é totalmente outro. Né? Então, de fato, a gente vendo isso tudo acontecer, a gente tem mais uma comprovação que esse ano vai ser totalmente diferente e difícil também a nossa política. Irlan, a nossa última pergunta ao Irlan, comentarista e apresentador. Vamos lá. Por acaso você achou alguém em específico mais preparado ou mais experiente do que você recebeu? Eu recebi as suas entrevistas, o pré-candidato a prefeito e um pré-candidato a vereador, ou um ou outro. Você encontrou, dentro desses cargos, uma pessoa mais preparada? Vamos supor, olha, Douglas, eu achei esse pré-candidato a prefeito mais preparado, esse pré-candidato a vereador mais preparado. Existiu essa pessoa lá no seu programa? Olha, como eu digo, acho que eu até falei na parte A, né, agora há pouco, mas volto a dizer, para prefeito, principalmente pelas situações que foram no momento das entrevistas, né? Cadu Novaes, como pré-candidato a prefeito. Uhum. Doutor Bruno também me saiu muito bem. Então, eu posso quase que dizer um empate técnico ali, para ser sincero. Uhum. O Bruno, na verdade, me surpreendeu. Porque o Cadu, o pré-candidato Cadu, eu já conhecia ele. Eu já sabia dele, já sabia dos seus diplomas, eu sabia da sua experiência, eu sabia da sua preparação para entrar nessa disputa. O doutor Bruno não tinha muito conhecimento, além do baita, sensacional médico ele eu não tinha muito conhecimento teórico dele, como ele seria, como ele se comportaria ali, entendeu? E foi uma entrevista, como eu te disse, arrepiante, entendeu? Acho que até as cadeiras do estúdio queriam voar naquele dia. Pela preparação, pelas respostas, é também um candidato muito preparado. Para a vereança, o que acontece? Assim, já falei com ele, ao vivo, já falei com ele fora do ar acerca disso. O vereador Glauber Bastos, em termos de preparação, ele é até covardia ele com a Câmara Municipal que nós temos hoje. Entendeu? Que é uma pessoa muito bem preparada, primeiramente pela sua formatura, pela sua oratória. Ele é uma pessoa diferenciada dos demais candidatos. Isso aí é algo notório. Eu não teria o porquê, como apresentador, esconder isso. Mas também tiveram pessoas que me surpreenderam muito, entendeu? Porque uma coisa eu pegar também um cara igual o Glauber, que já está no seu segundo mandato, um cara que foi líder de Grêmio juvenil na Unig, sempre por onde ele passou e foi líder, cara. Então o cara já vem com essa desenvoltura muito grande. Tiveram pessoas também dos prés e novos nomes surgindo que se foram muito bem também. Alguns que tiveram aqui, Luciana Moreira, Romário Cursino, todos, o próprio Wendel Mantovani, entre todos eu admirei muitos pelas suas belas entrevistas que fizeram lá no nosso programa. Aqui no nosso programa também tivemos alguns nomes que realmente também nos surpreenderam, entendeu? O Glauber com a oratória, né? Entre outras pessoas que teve aqui também, professor Godoy, Chapoca, Luciano, você citou aí, entendeu? O Cursino falou muito bem também. Então, assim, são pessoas que a gente vê que a oratória é legal, entendeu? Alguns nem tanto, mas de fato a gente não pode também tirar o crédito, às vezes, tipo assim, pode ser ruim na frente das câmeras, mas na rua, olhando no olho, talvez seja pessoas muito mais preparadas do que aqueles que tiveram aqui. Com certeza. Né? Então, são totalmente algo que a gente precisa colocar na balança. De uma forma, talvez não dê, mas de outra, vai funcionar. Porque, na verdade, estar aqui nos estúdios parece, para algumas pessoas, é um bicho de sete cabeças. Exatamente. Eu já peguei pessoas em entrevista, até fora do âmbito político, que a pessoa travou na minha frente, de travar de não ir nada. Nem para frente, nem para trás. Irlan, seguindo então com a nossa entrevista, cara, agora eu quero que você deixe o Irlan comentarista de lado e o também aquele que né, o apresentador do seu programa, vamos deixar ele um pouquinho de lado. E agora a gente vai conversar com o Irlan pessoa.
Irlan Lázaro, pessoa dele. E cada um também tem seu lado, cada um tem aquele momento em que você vai apoiar alguém e, de fato, hoje, o Irlan Lázaro, como pessoa, ele vai apoiar quem para vereança da nossa cidade? Hoje, na verdade, não se torna nem hoje, né? A gente tem mais tempo, né? Tem mais de um ano já. Explica um pouquinho para nós sobre isso aí. O que acontece? Muitas pessoas às vezes me perguntam assim, Irlan, por que você não veio como candidato? Várias pessoas, na verdade, acham que eu sou candidato. Porque para quem gosta de política, né? Eu também gosto, né? Mas eu sou assim. Falei, eu vou criar um podcast que eu vou falar de política, que é melhor para mim não entrar. Entendeu? Então vamos lá. As pessoas várias me perguntam, por que você não veio? Um monte de gente, outro dia um cara me ligou, aqui, você veio, eu vou largar o meu candidato para te apoiar. Eu falei, cara, eu não sou candidato. Foi uma decisão em família, em grupo, porque política, na verdade, já não é só uma força de vontade. Existe um grupo ao seu lado. E graças a Deus, há muito tempo eu carrego um grupo comigo, entendeu? E isso não é de hoje, isso não é há 2 anos, isso não é nessa eleição de 2024, isso já faz anos. Eleição de 2020, eleição de 2018, eleição de 2022, eleição de 2016, eleição de 2012. Já existe um grupo que me acompanha e eu tenho muita honra desse grupo, dessas pessoas. São pessoas de bens, apoiadores, então eu sempre tive um compromisso muito grande com essas pessoas. Então, no último ano, existia assim, uma possível pré-candidatura minha e estava entre eu e mais uma pessoa. E eu convidei aquela pessoa a desistir para me apoiar. Ela não quis desistir, então, por fim, o meu grupo me chamou e a gente teve uma conversa e decidimos, então, apoiar o Wendel Mantovani, que é o Tatu de Retiro, uma pessoa que eu tenho uma identificação muito grande, uma pessoa muito boa. Ele foi, não sei se vocês se lembram, ele foi secretário na época do Marcos Vinícius, de Agricultura. Foi um secretário que fez um grande mandato naquela época, ajudou muitas pessoas. Perfeito. Então, é só para a gente saber, inclusive, eu vou aproveitar de você também e a sua ponte, traga ele, fala para que ele esteja junto conosco aqui. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade para ele expor, né, até mesmo os projetos, os planos dele. A partir de semana que vem, nossa agenda vai estar aberta aí, então fique muito bem à vontade para fazer essa ponte aí entre ele. E agora, Irlan, a gente quer saber quem que é o seu pré-candidato a prefeito, cara, e conta para nós, isso aí foi de agora, já tem um tempo, como que funciona isso aí? Como que já está entranhado isso aí na vida do Irlan? Então, na verdade, chegou junto com o Wendel Mantovani, né? Porque algo que, na verdade, eu já cometi em algumas eleições, e essa eleição eu coloquei na minha mente que eu não iria cometer esse mesmo erro, era ficar de 2 lados. Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou apoiar o prefeito A, mas vou apoiar o vereador B do outro grupo. Assim, a gente sabe que dá para separar? Até dá, mas não é legal. É difícil. É difícil. Se você se não traz credibilidade em ambos os lados, então, consequentemente, o Wendel Mantovani, ele já era Cadu, já estava com o pré-candidato a prefeito Cadu Novaes. Eu tive a oportunidade de conhecer o Cadu Novaes e, cara, para mim foi um encontro muito bacana. Ele é uma pessoa assim, sensacional, tem uma identificação muito grande. E já tem mais de 1 ano que nós também passamos a caminhar juntos e poder sonhar com uma nova Itaperuna. Isso é muito bom, porque de fato, assim, é como a gente comentou agora, Irlan. E isso, para você que nos assiste, nós queremos deixar isso muito bem explicado, porque o Irlan, ele é apresentador, né, do programa dele na rádio 104 FM, Novo Som. Nesse período, ele é imparcial. Sim, com certeza. No período de apresentador do seu programa, ele é imparcial. Mas ele, como pessoa, ele tem o total direito, né, de apoiar alguém. Ele também é um ser humano. E ele também acredita em pessoas e acredita num novo ideal que pode ser mudado. Então, eu queria deixar bem esclarecido isso aqui, pessoal, porque às vezes o Irlan foi lá no programa do Papo de Política e falou que ele apoia o Cadu, mas como pessoa ele pode. Sim, com certeza. Ele apoia fulano de tal para vereança. Sim, mas ele pode fazer isso. Mas dentro do programa dele, ele mantém, né, o campo democrático de direito de todas aquelas pessoas que estão lá. E outra coisa, vão ao programa dele, mas vão sem preconceito. Porque o problema todo
é quando a gente recebe o convite e a gente vê algo totalmente fora da caixinha, mas isso começa em nós. O preconceito começa em nós, a ponto de não querer ir, porque eu não vou porque ele apoia fulano de tal. Mas por quê? Você acha que você vai ser desrespeitado no programa? Nem nele, nem aqui no Papo de Política, nunca fizemos isso. Sabe o que a gente gosta de manter? A credibilidade. A verdade dos fatos. O que não for, você pode ter certeza que a gente vai falar, mas não será humilhado, né? Tem tantas outras fontes de informações que humilham os pré-candidatos de uma forma diferente. Certeza. Né? Então, de fato, vá ao programa dele, mas sem preconceito. Esteja nessa cadeira do Papo de Política sem preconceito. E vocês podem ter certeza, tanto vocês pré-candidatos quanto os convidados que estarão junto de nós aqui, que vocês vão ficar super satisfeitos de ter participado de 2 programas com total credibilidade na cidade. 2 programas que não se venderam. 2 programas que não se venderam para essa mídia que está aí. Então acredite um pouquinho. Dentro disso, não venda o seu voto. Não faça coisas que amanhã ou depois você pode vir a se arrepender. Então, o que nós temos no nosso programa é credibilidade, que poucos têm. Podcast aqui funciona os dias certinho. Eu já vi programas por aí não funcionar. Por quê? Porque os pré-candidatos têm que pagar valores altíssimos e não tem pessoas. Né, Irlan? Então são coisas para vocês pensarem, para vocês analisarem e ver. A nossa mídia não é comprada, mas a nossa mídia tem o compromisso com a verdade e com a credibilidade da nossa cidade. Então, fica a dica aí. E mais uma vez, esse ano, literalmente vai ser um voto de confiança que você vai ter que dar nas urnas lá. Evite vender seu voto. Não venda. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você vende seu voto, amanhã depois você chega para o seu candidato, sabe o que vai acontecer? Você não tem direito de cobrar nada. Ele vai virar para você e falar assim, já te comprei. Não me cobra não que o seu já está feito. É algo para você pensar. Mas, Irlan, eu acho interessante sempre dar esse toque na população para que eles entendam. Porque a gente trabalha com a verdade e com a credibilidade. Sim, com certeza. Né? A gente não se vende, a gente está no caminho certo, mas, infelizmente, algumas pessoas não visam por esse lado. Mas não precisa ficar com medo, não. Vem aqui, participa lá, você vai ser bem tratado. Pode ficar tranquilo. Irlan, eu acho que você falou um pouquinho sobre isso aí, mas eu vou te aprofundar mais sobre essa pergunta. Conta um pouquinho para nós como foi essa parceria, né, ferrenha. Esse ano eu decidi apoiar o Cadu. Esse ano eu decidi apoiar, qual é o nome mesmo do pré-candidato a vereador? O Wendel Mantovani. O Wendel Mantovani, o Tatu. Então, como que foi mais essa... Como você bateu o martelo e falou, não, esse ano eu vou apoiar essas 2 pessoas. Vamos lá então, Douglas. Identificação. Se existe algo na vida, na verdade, se eu não tivesse identificação com você, eu não estaria aqui. Sim. Como tem até alguns amigos meus que vieram até no seu podcast também, que eles me contaram engraçado. Eles falaram, Irlan, tal local me convidou para ir, mas eu não fui. Falei com os caras, vocês acham que eu sou idiota? Vocês acham que eu vou ir para ser triturado? Eu não vou. Então, da mesma maneira que muitas pessoas vieram no seu, tem até algumas pessoas que repetiram, foram no seu e foram no meu. Sim, sim. E ambos foram muito bem tratados, como você disse. Essa credibilidade do nosso programa, graças a Deus, nós mostramos quem nós somos dentro desse momento e dentro da cidade para todos. Mas algo que existe na nossa vida, Douglas, é a identificação. Sim. E algumas pessoas às vezes me perguntam, porque no último pleito eleitoral eu estive apoiando o atual prefeito, que é o Alfredo. Decisão minha, entendeu? Assim, só para você ver como é que é engraçado, em 2016 o meu apoio foi para o Dr. Marcos Vinícius, que era pré-candidato a prefeito daquela época. 2020, o meu apoio, desde que nós já tínhamos, assim, eu tinha dado a minha palavra de caráter desde 2018, quando ele veio para deputado federal, que era o Alfredo. Quando chegou em 2020, eu honrei com a minha palavra e apoiei, vencemos. Esse ano, realmente, para mim, não dava para continuar dessa maneira. Então, eu quis buscar uma identificação. Olhando o perfil dos atuais
pré-candidatos, que eu não tenho nada contra nenhum deles, eu gosto de deixar até claro, mas isso chama identificação de propósitos, porque na vida nós não podemos andar ao vento. Para onde que o vento levar a folha, nós vamos. Nós temos propósitos. E eu sou uma pessoa de propósito na minha vida. E um dos propósitos que eu tenho no meu coração é de cada dia, não somente como um cristão, mas também como um ser humano, um indivíduo, trazer o melhor para a minha população. Como que eu trago, às vezes, o melhor para a minha população? Como apresentador, eu tento transmitir o melhor para eles. Como profissional, que eu já estou como farmacêutico formado há 2 anos, e também o cenário da política, que é onde que realmente a gente podemos mudar muitas vidas. Então, essas 2 escolhas foram 2 escolhas muito pautadas com a minha identificação do que eu quero para a minha cidade. Infelizmente, eu não poderia continuar acoplando e apoiando esse atual governo, que para mim não dá, com as decisões que eles tomaram. Volto a dizer, não tenho nada contra caráter de ninguém, tá bom? Porque às vezes uma das coisas que as pessoas, nós estamos vendo isso já nessa eleição, né? Que as pessoas começam a confundir o meio do jogo político com caráter. Então nunca vocês vão ver o Irlan atacar o caráter de A, de B ou de C. Eu posso ir contra as decisões políticas deles. Isso está na Constituição, eu tenho esse direito como cidadão. E olhando para o meu cenário político, eu sempre andei ao lado do povo. Eu sempre quis caminhar ao lado do povo. Eu nunca fui, desculpa até o termo, tá, Douglas, aqui no seu programa, mas eu nunca fui puxa-saco de barões. Quem me conhece sabe disso. Eu sempre fui daqueles que andam com os pés descalços nas ruas. Com aquele que talvez que ganha R$1.300 ou R$1.412 e tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que comprar um gás, que passa dificuldade. E talvez vai chegar na fila de uma unidade de saúde da nossa cidade e vai ter uma dificuldade muito grande. São essas e outras decisões que eu resolvi não mais apoiar esse atual governo. Mas vamos lá, então, por partes. Então, respondendo a sua pergunta, mais uma vez. Para a vereança, o Wendel Mantovani, ele é uma pessoa que nós temos uma identificação muito grande. Primeiro, pelo nosso lado, é da agro, que eu também sou apaixonado na agro como ele é, uma pessoa que ele me traz... Eu me lembro muito quando ele era secretário. Por quê? Porque em algumas gestões, os secretários de agricultura, eles querem encher os barris dos barões, daquele cara que tem 20 alqueires, daquele cara que tem as suas fazendas e talvez até os seus escravinhos, né? E o Wendel, quando ele foi secretário, uma observação que eu tive muito grande é que ele pegava os grandes e jogava eles na gaveta, não que ele não deixava de atender, mas ia lá e atendia aquele lá que tem um alqueiro de terra. Aquele que talvez está com dificuldade das suas 4 vaquinhas, dar um leitinho ali, talvez precise de uma terra arada, ele ia lá e ajudava aquela pessoa. Que era o mais necessitado. Isso, que era o mais necessitado. Então, como pessoa, e outra coisa também que eu vou te falar com vocês, tem uma coisa que eu admiro demais no Wendel, eu acho que é o que mais faz a minha identificação com ele, é a palavra de caráter. O chamado, o Douglas, ser homem. Na Bíblia tem um versículo que fala assim, antes de você ser profeta, seja homem. E eu falo com você, cara, tem muitas pessoas de nosso meio que eles deveriam ter vergonha de colocar o seu nome à praça para a população, que eles não têm caráter e eles não têm honra para fazer isso. São pessoas que compram e não pagam, são pessoas que não têm crédito, são pessoas que trocam de casamento mais que trocam de roupa, querem ter credibilidade do eleitor, de você que está me ouvindo, dá um voto nele. Então, uma coisa que o Wendel tem, ele é idêntico a mim nesse ponto. Douglas, se eu te comprar hoje um álcool, pode ter certeza que amanhã eu já estou te pagando. Então, é um homem de muita garra, é um homem que, assim como eu acordo todo dia, Douglas, 5 horas da manhã, vai tratar dos meus bois. Ele acorda 4h30 para lá em Itajara, cuidar da fazenda dele, depois iniciar o seu dia. Então, é uma pessoa que tem garra como eu, não vive no colo de barão e realmente eu acredito que por isso que nós unimos essa força, nós temos muito para essa população. Isso é muito importante, meu amigo Irlan, de estar expondo, né? Porque de fato você conhece
o seu pré-candidato a prefeito e o seu pré-candidato a vereador de perto, a ponto, né, de até mesmo, chegou o ponto, ganhou, continuar falando a mesma língua. Sim, porque hoje a dificuldade que eu tenho de ver, até mesmo no bairro onde que eu moro, tem vereadores eleitos na Câmara. E muitos deles passou o período eleitoral, passou aquele período de campanha, ganhou, vidrinho do carro fechado, passa por você. Vai se aproximando, começa a abrir vidro de carro, começa a aparecer no bairro. Então, de fato, cara, você apoiar uma pessoa que, quando ela era pré-candidata, falava na normalidade com você e depois que ganhou, voltou a falar na normalidade, isso, querendo ou não, é um diferencial muito grande. E nós sabemos que existem políticos que só vêm para fazer política no último ano, ou melhor, em meio ano eleitoral. Mas é o que a gente estava comentando. Esse ano o negócio vai ficar estreito, né? Esse ano eles vão ter que ralar mesmo, que vai ser bem suado, né? Então, assim, eu acho muito interessante você expor a figura de quem você está apoiando, porque, de fato, se ele fala a mesma linguagem que você, se ele amanhã ou depois ganhar, você não vai ter dificuldade. Vai ser o mesmo antes e vai ser o mesmo depois, né? E eu fico estarrecido de ver pessoas que, de fato, ganharam e mudaram o seu caráter, mudaram a sua visão e estão mudando dia após dia. Mas a população não está dormindo, não. A população já está identificando essas pessoas já e vão dar o voto de confiança para outras pessoas. E a gente vai, assim, aguardar. Wendel, cara, Irlan, desculpa, o Wendel... Irlan, quem sabe o próximo vereador aí, tá vendo? Ó, tô falando, vai? Irlan, cara, 1 hora se passou. Nossa. 1 hora se passou e a gente nem percebeu. Bate-papo, infelizmente, já está chegando ao final, nos nossos momentos, né? Nosso tempo aqui já está se findando, né? E foi algo que a gente nem percebeu. Fomos trocando ideia, batendo um papo, quando, né, viu, já acabou. Eu queria, desde já te agradecer, mas queria que você direcionasse assim a sua atenção para uma de nossas câmeras, 1 minuto, e as suas considerações finais. Douglas, quero te agradecer mais uma vez, você e toda essa equipe maravilhosa aqui do seu programa. Quero agradecer você, Itaperunense, você, morador do Distrito, que tem estado ao meu lado, esse apoio. Eu quero, desde já, pedir que o nosso Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Quero dizer para você que está me olhando, não se deixe enganar mais uma vez. É tempo de mudança, é tempo de renovação. É tempo de nós pararmos de encher os barris dos barões e voltarmos a olhar para os pés descalços. É tempo de olharmos para aqueles que mais precisam de verdade. É tempo de semearmos amor. É um tempo, Douglas, onde os fake news vão tomar conta daqui um dia das ruas, com falsas mentiras. Mas a verdade, ela sempre prevalecerá. Que o Senhor Deus abençoe sua vida, a sua família, e eu quero te parabenizar, você, Itaperunense. Que mesmo em meio a 4 anos de muita dificuldade, muitas covardias, ou o bolso muitas vezes até saqueado, você foi forte para lutar pelo seu pão de cada dia. Que o Senhor Deus abençoe sua vida. Amém. Irlan, muito obrigado, cara, por essa entrevista. Eu acho que foi um papo muito produtivo, muito bacana, né? Muito normal, né? Eu sempre digo que a pessoa chega aqui e fica muito engessada, mas foi algo que fluiu, uma coisa muito bacana, uma coisa muito normal. Fique à vontade para voltar. Amém, tá? As portas do Papo de Política estão abertas para você, tá joia? E assim, te desejo sorte com o seu pré-candidato lá, né? Quem sabe pode se tornar uma dessas cadeiras aí, né? Ser por parte dele, né? E eu queria agradecer você também, mais uma vez, de estar aqui conosco, junto nesse Papo de Política, junto nessa entrevista maravilhosa que tivemos aqui com o Irlan. E mais uma vez queria te fazer um lembrete. Dá um pulinho lá no nosso canal do YouTube, curte, compartilha, se inscreve, porque cada vez que você se inscrevendo, postamos um vídeo, apareceu o sininho lá, né? E vai mostrar para você
que foi lançado mais um vídeo assim no canal do Papo de Política. Tá joia? Eu queria agradecer, como disse para você, mais uma vez, a sua credibilidade, a sua confiança, assim, com o nosso programa e dizer que segunda-feira estaremos firmes aqui. Lembrando que, a partir de sexta-feira, está aberto literalmente a candidatura, sim, né? Não deixa de ser pré-candidato para ser, assim, os candidatos oficialmente, né? Então, a partir da semana que vem, teremos todo um tempo para as pessoas chegarem aqui, falar dos seus planos, suas propostas, seus projetos. Então, fique ligadinho no Papo de Política. E nós vamos aqui continuar mantendo esse lugar, um lugar para todos. Um grande abraço para você e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.